Oi, começando mais um Ana Maria Rádio Sem Família, dessa sexta-feira 13, 2 dias antes das eleições, né? As eleições municipais no Brasil inteiro. Então, aqui em Petrópolis, nós temos uma diferença em relação à participação das mulheres de 2016 para hoje. Em 2016, nós tivemos 73 mulheres disputando. Só uma foi eleita, só temos uma vereadora na Câmara de Vereadores. Esse ano, 2020, nós temos 141 mulheres concorrendo. Então, praticamente dobrou o número de candidaturas femininas, mas também dobrou o número de candidaturas masculinas, quase. Lá em 2016, nós tínhamos 238 e agora nós temos 438, né? Então, proporcionalmente, foi realmente o dobro. Mas eu quero ver quantas mulheres vão conseguir chegar na Câmara dos Vereadores. Eu espero que a gente consiga dobrar, pelo menos, ou triplicar o número de cadeiras femininas na Câmara de Vereadores. Não é possível a gente conseguir ficar só com uma candidata, só uma vereadora candidata e vencedora. Que pelo menos a gente tenha umas 5 ou 6. É isso que eu gostaria, é isso que eu espero. Eu não consegui ter um acesso de entrevistar todas as candidatas, isso seria impossível, mas era bom que a gente fizesse isso, inclusive para elas me dizerem todas as dificuldades que tiveram. Mas eu vou entrevistar a Monique Cornelsen, que foi candidata a vereadora em 2016 e ficou tão chateada com a forma de condução dos partidos com as candidaturas femininas em relação ao fundo partidário e a maneira do tratamento, que resolveu nem se candidatar mais. E ela vai conversar um pouco com a gente hoje no decorrer do programa. Mas, fora isso, eu queria lembrar vocês o seguinte, que no dia 31 de outubro foi Dia das Bruxas. E vou ler para vocês alguma coisa que se fala sobre essa questão das mulheres empoderadas, as mulheres que foram donas de si, desde a Idade Média até agora, aquelas mulheres que conseguiram se sobressair enquanto pessoa, enquanto individualidade, o que elas sofreram e por que elas eram chamadas de bruxas. A humanidade sempre teve medo das mulheres que voam, sejam elas bruxas ou sejam elas livres. A palavra bruxa, no sânscrito, a língua sagrada da Índia, significa mulher sábia. Em latim, significa lavra de borboleta. Unidos os dois significados, podemos dizer que ser bruxa é ter a sabedoria e o poder de se autotransformar. São aquelas que seguem a sua intuição, que consideram o seu sexto sentido, que conseguem transformar as situações ruins em aprendizado e ainda sair voando. Chamam de bruxa as mulheres que assumem seu poder pessoal, as que não têm medo de serem livres, as que cheiram a erva e as cultivam em seus jardins, as que ensinam brincadeiras às crianças e brincam com elas, mesclando a mestre e a aprendiz. Chamam de bruxas mulheres que sonham seus encantamentos, que encontram respostas no vento, que sentem o cheiro da chuva chegando com as nuvens ainda leves de água. Chamam de bruxa todas as loucas que falam com seus bichos, as que se encantam com os pássaros, que se comovem com seus cantos. As mulheres que trocam um par de sapatos novos por um passeio na praia e uma ida ao shopping por um banho de cachoeira. Chamam de bruxas mulheres que caminham descalças, que secam o cabelo com a brisa da manhã, que se entregam ao luar com a mesma intensidade que uma loba uiva nas noites de lua cheia. Chamam de bruxas que fazem ungüentos, preparam chás,
penduram ervas na janela e se sentam na terra e trocam com ela a sabedoria mensal imersa em seu sangue sagrado. Chamam de bruxa todas as que encontram em seu canto sagrado e nas marcas do seu rosto o mapa de sua sagrada jornada. Chamam de bruxa aquelas que têm como templo as estrelas e o firmamento, como sagrado as águas que correm pelos campos e firmam seus passos no solo que as sustentam. As que se abençoam por serem mulheres benditas, geradoras da vida, cuidadoras da natureza, fênix da natureza, ainda que esmagadas diariamente pela hipocrisia humana. Chamam de bruxas que brilham, mas que caminham sob o manto da simplicidade. Chamam de bruxa as que iluminam, mas que caminham por entre as sombras, levando sua luz aos que necessitam, sem julgamentos, apenas com o acolhimento da alma. Chamam de bruxas que possuem a coragem de ser quem são, sem medo, apenas com o coração repleto de amor, e que em seus intentos espalham sementes do bem pelos corações que se abrem para que elas possam entrar. As mulheres repletas do poder de si mesmo, que assustam por serem diferentes, mas que encantam quando compreendidas e respeitadas, pois não precisam ser aceitas. Não precisam da aprovação de ninguém. As mulheres que chamam de bruxas, por serem as mulheres do poder que são. E nós somos netas, bisnetas, tataranetas das bruxas que na Inquisição não se puderam queimar. Tem mulheres que eu considero bruxas contemporâneas, bruxas dos nossos tempos. Uma delas é a Cora Coralina. E ela disse assim: penso no que faço com fé, faço o que devo fazer com amor. Eu me esforço para ser cada dia melhor, pois bondade também se aprende. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar. Porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é o decidir. Então, nessas vésperas de eleição, vamos decidir votar, não deixar em branco, não anular o voto, não deixar de ir e comparecer à urna, porque esse é um dever cívico que todas nós devemos cumprir. Olha, eu queria mostrar um vídeo de uma bailarina do corpo de baile de Nova York, nos anos 60, que hoje está com Alzheimer, numa casa de repouso, inteiramente desligada de tudo, e que teve essa atitude ao ouvir o Lago dos Cisnes. Então, a música é uma coisa que toca até quem está fora da realidade. Eu acho que essa é uma das bruxas que persistem por toda a eternidade.
Cariño mío, ¿cómo no va a emocionar? ¿Y tú nos emocionas a nosotros? Bailando también. Hay que coger la punta, ¿verdad? Exacto. Eso es más piedra, ¿no? Son 50. Madre mía. Eso es. Uma outra bruxa dos nossos tempos que eu considero é a Katharine Hepburn, que foi uma atriz de Hollywood muito famosa no fim do século passado, mais ou menos, e que tinha tiradas muito interessantes, tinha uma personalidade extraordinária. E ela conta uma historinha que eu gosto muito. Ela conta assim: uma vez, quando eu era adolescente, meu pai e eu estávamos na fila para comprar ingressos para um circo. Havia apenas uma outra família entre nós e o balcão da bilheteria. Essa família causou grande impressão a mim. Eram 8 crianças, todas provavelmente com menos de 12 anos. Pela maneira com que se vestiam, dava para ver que não tinham muito dinheiro, mas suas roupas eram arrumadas e limpas. As crianças eram bem comportadas, ficavam todas em fila atrás dos pais e de mãos dadas. Tagarelavam o tempo todo excitadamente sobre palácios, animais e todos os atos que veriam naquela noite. Pela empolgação deles, podia-se sentir que nunca haviam ido a um circo antes. Seria um ponto alto nas suas vidas. O pai e a mãe estavam à frente, orgulhosos, como poderiam estar. A mãe segurava a mão do marido, olhando para ele como se dissessem: "Você é meu cavaleiro andante de armadura brilhante." E ele estava sorrindo e gostando de ver a sua família feliz. A bilheteira perguntou aos homens quantos bilhetes eles queriam, e ele respondeu com orgulho: "Gostaria de comprar 8 ingressos para crianças e 2 ingressos para adultos, para poder levar minha família ao circo." A senhora do bilhete indicou o preço. A esposa do homem largou a mão e sua cabeça caiu. Os lábios do homem começaram a tremer. Então ele se inclinou um pouco mais para perto e perguntou: "Quanto a senhora disse?" E a mulher do bilhete disse o preço outra vez. O homem não tinha o dinheiro suficiente. Como ele deveria se virar e dizer aos seus 8 filhos que não tinha dinheiro suficiente naquela noite para levá-los ao circo? Vendo o que estava acontecendo, meu pai enfiou a mão no bolso, tirou uma nota de $20 e jogou no chão. Nós não éramos ricos em nenhum sentido da palavra, mas meu pai se abaixou, pegou a nota de $20, deu um tapinha no ombro do homem e disse assim: "Com licença, senhor, o senhor deixou cair isso do seu bolso." O homem entendeu o que estava acontecendo. Ele não estava implorando por esmola, mas certamente apreciou a ajuda em uma situação para ele desesperadora, dolorosa e constrangedora. Ele olhou direto nos olhos do meu pai, pegou a mão dele entre as suas, apertou com força a nota de $20 e, com o lábio tremendo e uma lágrima escorrendo pelo rosto, disse: "Obrigado, obrigado, senhor. Isso significa muito para mim e a minha família." Meu pai e eu voltamos para o nosso carro e nos dirigimos para casa. Os $20 que meu pai doou
eram aqueles com que nós íamos comprar nossos próprios ingressos. Embora não tenhamos conseguido ver o circo, nós dois sentimos uma alegria dentro de nós muito maior do que ver o circo e o que ele poderia nos proporcionar. Naquele dia, eu aprendi o valor de dar. O doador é maior do que o receptor. Se você quer ser grande, maior do que a vida, aprenda a dar. O amor não tem nada a ver com o que você espera receber, apenas com o que espera dar, que é tudo. A importância de dar e abençoar os outros nunca pode ser subestimada, porque sempre há alegria em se dar. Aprenda a fazer alguém feliz por meio da generosidade. Katharine Hepburn. Não é bonito? Eu acho lindo. Então, vou bater o papo agora com a Monique Cornelsen, que foi candidata a vereadora em 2016 e que fez uma pesquisa no TSE e no TRE e que tem alguma coisa a nos dizer sobre a experiência dela e os dias de hoje. Monique, é um prazer ter você aqui, para você conversar conosco sobre essa pesquisa que você conseguiu fazer no TRE e no TSE, sobre assim, o comportamento das mulheres e o número de mulheres que estão assim, integradas e atuando nesta campanha, e as que fizeram isso na campanha anterior. Como é que é essa diferença? Você tem muita coisa para nos contar? Bom, tem um pouquinho. Bom, primeiro, boa tarde, é um prazer estar no teu programa. Bom, eu sou leiga, esse estudo que eu fiz aqui foi por conta própria, para tentar ver a diferença de 2016 para 2020. E me surpreendi, porque por mais que o percentual pareça pouco, as mulheres avançaram bastante. Porque a gente for comparar ainda com os homens, a gente ainda está bem abaixo. Mas assim, o aumento que houve de 4 anos para cá foi bem grande, foi bem significante. Eu tenho aqui, se você quiser, eu posso até dar uma ideia de 2016, o total de homens e mulheres que foram candidatos a vereadores. Para a gente ter uma noção. Tá, então eu vou dar uma lida aqui. O total de homens e mulheres em 2016 foram 238. Isso total de candidatos a vereadores, tá? Aqui na nossa cidade, Petrópolis. Só que esse ano passou para 438. Isso candidatos a vereadores, tá? Tá. E aí, no caso, se a gente for colocar... Quer dizer, o número de candidatos aumentou, quase que dobrou, quase que dobrou. Independente de sexo, de um ano para o outro, né? Se eu não me engano, eu botei 2016 para 2020. Para 2020, se eu não me engano... anos dobrou o número de candidatos. Acho que o percentual deu 86%. Até embaixo eu tenho aqui já mais ou menos anotado, mas acho que, se não me engano, deu 86% o aumento. Então, assim, foi um aumento significante não só de homens, mas de mulheres também. Então, para ocupar 15 cadeiras, né? Então, é muito... É um vestibular. Isso aqui tá igual... Para mim, eu falei igual um vestibular. É muita gente. Então. Porque tá dando em média 29, eu até tenho aqui quase 29%, 27, 29% e meio de pessoas, de candidato por cadeira na Câmara. Então é muita coisa. É muita coisa, é muita coisa. É muita gente. O número de mulheres, qual foi o percentual do número de mulheres? Olha, em 2016, 73 mulheres. Agora, nós estamos com 141, ou seja, isso foi praticamente 100%. Porque de 73 para 141 faltou um pouquinho para chegar a 100, deu 90 e poucos por cento. Então, assim, isso é muito bom, porque eu mesma fui candidata em 2016. Eu estava nessas 73, fui candidata. Então, eu estava nessas 73 mulheres, eram poucas mulheres na rua mesmo. Agora, hoje, a gente vê, tem bastante, normalmente eu escuto no rádio, tem sempre uma mulher falando, então eu falei, isso é muito bom, saber que as mulheres estão, vamos dizer assim, não é um pouquinho acordando, mas querendo tomar o lugar delas, né? Administrar. Porque elas administram uma casa, nós mulheres administramos uma casa muito bem. Geralmente, no geral. Por que não administrar também uma cidade? Então, eu falei, isso é muito bom. É uma briga forte que eu acho que nós mulheres somos capazes. Então,
É muito gratificante ver esse número crescer. Agora, o que me surpreendeu também, porque nós vimos assim, as mulheres, os homens também cresceu um pouquinho, mas o homem está dentro mais do normal, né? Porque de 165 em 2016 foram para 297 esse ano aqui em Petrópolis. Mas o que eu achei assim super interessante foi ver, quer ver só, estou chegando aqui para é isso que eu tinha falado, que o comparativo, no caso de percentagem de 2016 para 2020, por exemplo, eram 29,4% de mulheres. Hoje a gente aumentou 1%, mas esse 1%, no total, como aumentou tudo, esse 1% está dando 100%, vamos dizer. Não sei se você está me entendendo. Foi 1% no percentual comparando 2016 e 2020, do número de mulheres que subiu. Mas como subiu bastante, tem muito mais candidato, de 73 para 141, vamos dar quase 100%. Então, é um aumento grande. Olhando desta forma, é um aumento muito grande. E os homens, com isso, diminuiu a quantidade um pouquinho também dos homens, porque em 2016, como tinha menos mulher, era 70,6% de candidatos homens e hoje tem 69,6%. Então, caiu 1% praticamente para os homens e subiu 1% para as mulheres. Então, isso para a gente é bem significante. Ô, Monique, e o percentual no Estado, você tem algum levantamento? Eu tenho aqui do Estado, eu tenho no total, olha só, deixa eu passar para você. A gente vê se isso foi só em Petrópolis ou se foi no interior todo. Não, o interior todo teve, inclusive tem algumas cidades como Campos. Campos é pioneira, é onde mais tem candidata mulher. Tem 200 e poucas candidatas em Santos. Mas o Rio de Janeiro tem... Onde tem mais candidata mulher realmente é em Campos. Aí depois, agora se eu não peguei isso aí, eu não coloquei aqui na pesquisa. Mas o Rio de Janeiro teve, mas Petrópolis também, entre esse município, pela quantidade de população que nós temos, Petrópolis está bem na frente. Ele teve um aumento bem, bem grande, perto dos outros municípios, com a mesma quantidade de população. Então, a gente aqui está bem, em Petrópolis. Então, se a gente for comparar... os outros lugares do interior, você não sabe assim, um dado do interior como um todo, se aumentou para as mulheres ou não? Não, em geral aumentou em quase todos os municípios do Rio de Janeiro. Em quase todo ele aumentou. Só que, por exemplo, tem uns como Campos foi mais do que 100% de aumento. Então, Campos hoje está liderando um total de, se eu não me engano, são 238, 248 mulheres, 200 e alguma coisa assim. É o que mais tem de candidato. E agora, tem alguns municípios que tem uma candidata mulher. Mas tem uma. Teve uma cidadezinha também, um município que nunca teve uma candidata mulher, e vai ter a primeira agora. Só que eu não consegui descobrir a cidade, só foi falado da cidade, mas não disse qual era a cidade. Então, eu não sei, mas é uma única candidata, que o nome dela até é Rosilene, mas não tem o sobrenome, mas é Rosilene. E eu não consegui mais nada. Então, assim, tem alguns sites que você vai olhar para ver a pesquisa, eles têm números diferentes, que não batem com o TSE. Então, eu preferi não levar isso em conta, porque não sei se ali era seguro. Mas você tinha me falado, inclusive, de um dado que você levantou nos estados do Norte e do Nordeste. Ah, sim. De mulheres isso até... que eram candidatas a prefeitas. Como é que é isso? Na verdade, assim, no Nordeste tem bastante prefeita mulher, mas nós temos 39 cidades no Brasil, e aí em alguns lugares, não é só no Nordeste, tem no Sul do Brasil também, que só tem candidata mulher, não tem homem nenhum participando, concorrendo a ser prefeito na cidade. Então, só tem mulher como candidata. Ou a Câmara de Vereadores? Para a prefeitura. Então, tem 39 cidades que já tem certo que a prefeita vai ser uma mulher, né? Então, aí aqui eu peguei o Ceará, são 5 cidades no Ceará que já tem prefeita como mulher e, novamente, só tem candidata mulher. Então, vai ser mulher novamente. Paraíba, 5. Maranhão, 4. Piauí,
4 cidades. Rio Grande do Norte, 4 cidades. Santa Catarina, 4 cidades. Pará, 2. Pernambuco, 2. Tocantins, 2. Paraná, 2. Goiás, 2. E Rio Grande do Sul, 2. Aí Alagoas, 1. Então, nesses lugares, por exemplo, na Alagoas, tem uma cidade, mas ela tem 2 candidatas só. Então, mas é tudo mulher. E também em Recife tem, em Pernambuco, se eu não me engano, são 17 cidades que também são mulheres que são, assim, que tem mais mulher para ser candidata do que homem, mas tem homem concorrendo também. Então, não é só mulher. Mas isso é muito interessante dessas cidades que só tem mulher, né? Como é que as mulheres sobressaíram na vida política desses municípios, né? Não, isso é que eu acho interessantíssimo. Não, e sem contar que são cidades pequenas, elas têm no máximo 45 mil habitantes, onde a maioria dominante, que toma conta da cidade, até no comércio, são os homens, mas quem administra são as mulheres. Então, isso aí é um contraste bem grande, porque como é uma cidade pequena, ainda mais sendo no Nordeste, no norte do país, normalmente são os homens que são, assim, é o dono do chicote, é quem toma conta, né? E ali, no caso, nesses lugares, não, são elas que tomam conta, são elas que ditam as normas, as regras, tomam conta da lei da cidade. Então, eu falei, isso é muito legal. Mas, quer dizer, nesses lugares, as mulheres estão dominando, realmente estão dominando a vida política do município, né? Exatamente, porque isso. Elas, então, não estão sofrendo nem dentro dos partidos essa diferenciação e essa discriminação que as nossas mulheres aqui estão sofrendo. Porque o que eu tenho ouvido de reclamação de candidata que está sendo maltratada no sentido de discriminação no fundo partidário. O dinheiro não está chegando até elas, para elas comprarem material, para elas fazerem a campanha, para elas poderem se mexer dentro da campanha, né? Mas elas não sabem nem a quem recorrer, né? Então, quando eu consigo falar com alguma delas, eu sempre mando ou indico que elas procurem o Tribunal Eleitoral, né? A Justiça Eleitoral do município. Justiça Eleitoral. E também que elas procurem aquele telefone que a Secretaria das Mulheres colocou à disposição para tudo que seja, acho que é 190 o número, né? Para todas as dificuldades que elas tiverem em relação à política, ao tratamento na campanha política, que elas denunciem a esse telefone. Né? Eu sinceramente, eu espero. Vai denunciar, elas vão denunciar, e o resultado da denúncia só vai sair depois da eleição. Isso é uma pena. Quer dizer, elas estarão todo esse tempo de campanha sendo prejudicadas e não sabendo como resolver e como atuar. Né? Exatamente. E eu falo que, como eu fui candidata em 2016, eu passei por isso. Eu não tive... Não veio um real de verba para ajudar na minha campanha. Nada. Agora, os homens que foram candidatos, eles sim, foi pouco, mas eles tiveram. Nós, na minha época, nós fomos, acho que em 3 mulheres, se eu não me engano. Eu não recebi um centavo. Se alguma delas lá recebeu, não sei. Então, é uma pena. E eu tenho certeza que isso continua da mesma forma. E na época, quando eu fui procurar para reclamar e tudo, dentro do partido me falaram, não, mas olha só, não chegou nem dinheiro para a gente, como é que você quer que eu dê para você? Não, mas não chegou para a gente, né? No caso, para as mulheres, porque o dinheiro que chegou nosso, eles usaram. Então, eu falei, isso é uma coisa que desestimula você querer ser candidata, querer fazer alguma coisa. Eu fui uma que me afastei um pouco dessa parte, eu falei, acho que eu, como vereadora, não quero mais me meter com isso. Gosto de política, estudei isso há muitos anos atrás, como faculdade, mas não quero estar mais, assim, se eu tivesse que entrar independente, faço a minha campanha e tal, não estou ligada, estou num partido, mas eu não tenho que eu acho que de repente seria mais fácil, mas
é muito triste. Então, hoje a dificuldade que elas passam, eu passei, eu acho que isso ainda vai continuar por um bom tempo, a não ser que a gente consiga dobrar, ou seja, ficar passado dos 50% e começar realmente a dominar de verdade, fazer com que eles, opa, peraí, a maioria agora somos nós, está na hora agora de vocês acalmarem um pouquinho, porque agora quem está liderando, quem está tomando conta, quem recebe o dinheiro somos nós. Eu acho que é isso que precisa, porque senão... Então, eu tinha vontade de ter feito uma entrevista com todas essas 141 mulheres, mas é impossível, porque não dá tempo para a gente fazer isso na campanha eleitoral como um todo, porque a gente tem um programa semanal, né? Então, eu deixei de entrevistar, porque eu não podia entrevistar algumas e não entrevistar todas. Claro. Pelo princípio da igualdade de oportunidade, ou faria com todas, isso é a mesma coisa para os candidatos, ou não faria com ninguém. Claro, com certeza. Então, eu deixei de fazer essas entrevistas. Mas eu acho que essa situação só vai mudar, isso é minha opinião, na hora que a lei mudar e que a lei não for de cotas para o número de candidatos de um gênero ou de outro na nominata partidária. Que a lei for de uma cota de 50% de cadeiras para homens e 50% de cadeiras para mulheres. Cadeiras, são candidaturas, porque aí eles terão obrigação de investir nas candidaturas femininas. Claro, exatamente. Não, tem que ser. Por isso que eu estou falando, a hora que a gente chegar no meio a meio, aí vai funcionar. Porque então, do jeito que está, continuar nos 30%, eu acho que isso não vai muito... A gente, assim, vai aumentar o número de mulheres, mas é uma coisa demorada. Os homens ainda estão dominando, né? Então, mas a gente chega lá... Foi um avanço, mas não, o avanço foi enorme. Está muito longe ainda, mas o avanço foi bem grande. Então... Tá bom, Monique, muito obrigada, tá? Pela tua participação, pelo teu levantamento aí. E vamos torcer e esperar o resultado que vai dar. Não é isso? Não, com certeza, é isso aí. Hoje nós temos uma candidata, uma vereadora, quer dizer, uma cadeira ocupada por uma mulher. Vamos por uma ver vereadora. Quantas vão conseguir chegar lá, não é isso? Tomara que a gente chegue pelo menos a 3, né? Eu acho que 3 mulheres já tinha, se tudo está dobrando, a gente conseguiu em 4 anos dobrar. Por que a gente agora não pode triplicar o número de cadeiras para mulher? Vamos cruzar o dedo, porque quem sabe a gente chega lá, né? Tá bom, Monique, obrigada. Obrigada a você. Vamos torcer. Vamos, com certeza. Tchau, obrigada. Tchau, nada. Tchau. Vamos ouvir outra bruxa maravilhosa, contemporânea, Marília Gabriela. Vai nos ler um poema, só para lembrar que ela existe. Hoje tem poema. Mas primeiro vou contar a história dele. Eu recebi, faz pouco tempo, esse livro, A Canção da Borboleta Ausente, do Paulo Cândido, das editoras Fal Azevedo e Suzy Castellani. É uma editora nova, me parece pequena, mas começou tão lindamente, eu acho. A editora se chama Drops Editora. E aí me apaixonei por um dos poemas do Paulo Cândido. O nome do poema é Lista de Supermercado com as Coisas que Acabaram. Entre parênteses, põe na lista o refil disso aí que acabou. Margarina, sexo, pão, milho, ervilha e tesão. Veneno de barata e um maço de compaixão. Cebola, carinho, cuidado, batata, aventura e mamão. Alguma novidade? Molho de macarrão, uma urgência de fim de tarde, um pacote de feijão, um dente afiado de alho, um gosto por confusão. Cerveja, vodka, uísque, um bom pau de amarração, um pedaço de alegria, fralda de montão, filé sem melancolia e um extrato de paixão. O detergente de mágoa, o papel que absorve dor, uma água daquele cheiro
de um sentimento anterior, sabão de lavar a alma, alvejante de coração, o chá de manter a calma, o shampoo antidepressão, leites de longa vida, balinhas de erudição, spray de curar ferida, azeite, disposição. Se não for estourar o cartão, traz um gesto de sedução. Por fim, o mais importante, procure em toda a sessão. Se não tiver, dá um jeito. Pergunta em outro mercado, no camelô, no inferno. Vai catar no meio de um mato. Mas nem me apareça de volta sem amor de perdição. Não é bonito? Dona Celina Viegas, uma bruxa de 90 e tantos anos, mas que tem muito a dizer. Apesar dos meus 95 anos, acho que posso dar um exemplo edificante de força de vontade. Eu não me entrego à velhice, não me entrego às preocupações, procuro vencê-las com coragem, com destemor, e procuro incutir isso nos meus filhos. Tanto que ontem dizia o meu filho: a senhora não pode sair com tempo chuvoso, porque eu quero que a senhora viva 100 anos, porque a senhora é o nosso apoio, é o nosso amparo, é o nosso exemplo. Assim, eu pediria a todos que tivessem entusiasmo pela vida, que não desalentassem, que não se deixassem sucumbir pelos obstáculos que às vezes aparecem e que põem muitas vezes a pessoa desanimada de prosseguir numa obra. Não, nunca que o desânimo se aposse dessas pessoas, dessa geração nova, que se sintam todos cheios de amor pela vida e se entreguem ao trabalho, ao estudo, ao amor ao próximo. Nada há de melhor do que a gente procurar aliviar o próximo nas suas dores, nos seus trabalhos, um conforto. Eu me sinto feliz quando posso ajudar alguém. Que todos tenham esse amor, esse grande amor pelo próximo, e assim terão mais vida, mais força, mais vontade de viver. Duas bruxas muito interessantes, inteiramente diferentes no seu estilo de voar e de pretender. Mas, aliás, três, porque uma está falando de outra bruxa espetacular. Então, são elas, Fernanda Montenegro, falando de Simone de Beauvoir, e Vitória Rodrigues, uma formiga espetacular. E que eu não vou ficar aqui repetindo minhas palavras, se eu encontrei esse trecho tão profundo e tão verdadeiro de uma mulher que sabe dizer isso melhor do que eu. A impressão que eu tenho é de não ter envelhecido, embora eu esteja instalada na velhice. O tempo é irrealizável. Provisoriamente, o tempo parou para mim. Provisoriamente. Mas eu não ignoro as ameaças que o futuro encerra. Como também não ignoro que é o meu passado que define a minha abertura para o futuro. O meu passado é a referência que me projeta e que eu devo ultrapassar. Portanto, ao meu passado eu devo o meu saber e a minha ignorância, as minhas necessidades, as minhas relações, a minha cultura e o meu corpo. Que espaço o meu passado deixa para a minha liberdade hoje? Não sou escrava dele. O que eu sempre quis foi comunicar da maneira mais direta o sabor da minha vida. Unicamente o sabor da minha vida. Acho que eu consegui fazê-lo. Vivi num mundo de homens, guardando em mim o melhor da minha feminilidade. Não desejei nem desejo nada mais do que viver sem tempos mortos.
Meu sonho é crescer e ficar bem grande, assim, do tamanho de uma formiga. Essa formiga que nunca anda sozinha, porque uma formiga só é grande mesmo porque ela pode contar com seu formigueiro, e eu sou igualzinho uma formiga. Sem meu formigueiro eu não sou ninguém. Sem meus amigos, Deus me defenda. Sem meus amigos eu sou só eu, minha gente. Meu maior medo é eu sair na rua, achar uma coisa muito engraçada e não ter pra quem contar depois. Imagina que tristeza ter um monte de fofoca pra contar e não ter com quem botar elas em dia. Não ter alguém no mundo que conheça o seu deboche só com olhar pra vocês ficarem rindo dos outros depois. Eu me defendo, me embebedar no rolê e não ter um amigo pra ficar agarrando dizendo que ele é o irmão que eu nunca tive. Mesmo eu já tendo um irmão e amando muito ele. Mas é que amigo é diferente, minha gente. Dependendo do rolê e dependendo do amigo, essa pessoa consegue ser todos os membros da sua família numa única pessoa. E sem precisar ter seu sangue correndo na veia dela. O povo fala muito de luxo, mas riqueza mesmo é ter com quem você possa contar desde o início da festa até o fim da vida. Porque não se trata de grana, se trata de confiança. O povo fala muito de encontrar o amor da sua vida, sendo que a amizade é o próprio amor que vai ficar para sua vida inteira. E o melhor de tudo é que seu amigo não vai se embora depois que o desejo da paixão acabar. Porque não se trata de tesão, se trata de parceria. Uma formiga sozinha é só um inseto indefeso. Mas ela com seu formigueiro, meu amigo, é uma força da natureza. Meu sonho mesmo é quando eu crescer, viver cercada das minhas formigas preferidas. Que são poucas, mas com certeza são as mais leais e sinceras que a vida poderia ter colocado no meu formigueiro de presente. Porque não tem nada a ver com quantidade, e sim com a reciprocidade desse afeto tão grandioso que a gente cria por estranhos, que a gente cruza na vida, nunca mais desgruda e ainda atende pelo nome de amigo. Eita, saudade do meu formigueiro. Eu ia fazer agora uma entrevista com uma querida, uma bruxa dessas assim maravilhosas que montava na sua vassoura e ganhava o mundo em busca dos seus desejos, dos seus ideais, linda de morrer e já vovó. E que é uma pessoa muito cara a mim, que eu considerava como se fosse uma sobrinha, por afinidade. Eu ia fazer uma entrevista em cima do que ela escreveu no Facebook dela, a respeito de como eram as eleições há tempos atrás. Bom, eu não consegui, porque aconteceu uma série de imprevistos lá com ela, e ela acabou se atrasando, ficando sem celular, sem luz, sem telefone, sei lá, sem o que mais, e ficou por isso mesmo. Então, eu vou ler o que está escrito no Facebook dela, e mais tarde, talvez semana que vem, se nós pudermos nos comunicar, porque ela está morando lá em Vargem Grande, lá no interior do Rio, aí eu faço, então, a entrevista com ela como eu gostaria. Aí eu fui abrir o Facebook dela e achei muito engraçado, porque começou assim: a formiga, com ódio da cigarra, voltou no inseticida. Morreram todos, inclusive o grilo, que votou nulo. Quer dizer, além do mais, ela é muito espirituosa, né? Mas eu, então, vou procurar aqui no Facebook o que ela escreveu para ler para vocês. Me lembro, eu ainda bem nova, com meus 13 anos, acho, sentada no chão, juntamente com outras crianças. Sim, porque naquela época éramos crianças na cidade, e ali, nos misturando entre adultos, alguns adolescentes, todos na mesma sintonia, nós cortando corações, adultos customizando camisas, outros separando material, ali existia alegria. Naquela época, não entendi o que era política, mas me sentia feliz naquele ambiente em que estava, porque era leve, descontraído, mas com uma dose exata de adrenalina que tornava aquele momento emocionante. Ali existia amor. E isso que descrevo para vocês eram os preparativos para a campanha de prefeito do, para mim, saudoso Paulo Ratti. Saudoso, pois marcou uma fase bem feliz da minha vida e, na verdade, também
porque foi através dele que comecei a gostar de política, pois mesmo ainda sem entender, aquele ambiente de união me fazia sentir a verdade. Subíamos morros, entregávamos santinhos, nós, os mais novos, nos sentindo o máximo, fazendo o mesmo trabalho que os mais velhos, e lutávamos pelo nosso candidato, com nossos argumentos. Nunca nenhum adulto nos impôs o que falar, nem disse que deveria ser assim ou assado, porque ali existia autenticidade. Por que estou falando isso? Porque sou grata por esses momentos que me foram proporcionados, que me fizeram ter interesse pelo futuro do meu país e me fazer ter consciência da importância do voto. Alguém vai ocupar a carga pleiteada e ninguém tem o direito de escolher por nós nosso destino. Então, mesmo que não exista mais a alegria, a vontade, a emoção em votar, vamos exercer nosso direito e, ao meu ver, nosso dever de votar. Era isso que ela escreveu no Facebook e eu queria conversar com ela sobre esse texto. Infelizmente não foi possível. Termino aqui, mas deixo o recado que ela transmite, tá bom? Espero que vocês gostem, entendam e levem em consideração. Eu quero terminar o programa falando um pouquinho para vocês sobre aqueles que pensam que uma eleição e o resultado de uma eleição vai mudar tudo, a cidade, as pessoas, as coisas, o país, o mundo. Como é que a gente deve pensar nessa questão da mudança? Com isso eu vou terminar o programa, mas antes eu quero fazer mais um apelo de que não deixem de, daqui a 2 dias, comparecer à urna para fazer o seu exercício de cidadania, lembrando que o voto é uma procuração de confiança e que a gente hoje pode votar, inclusive, só com a carteira de identidade, se esqueceu o título em casa. E eu quero lembrar vocês de algumas regras. Por exemplo, de 7 às 10, a votação estará aberta apenas para pessoas excepcionalmente maiores de 60 anos. Então, isso é uma convocação para que os idosos não deixem de votar. Mesmo aqueles que não têm obrigação, que compareçam. É importante essa participação e esse dever cívico. De 10 às 17 horas, a votação é aberta para o público normal. Quer dizer, para todos aqueles que querem votar, cada um na sua própria urna. E que não esqueçam de levar no dia da eleição, que é o dia 15/11 de 2020, domingo agora, uma caneta, a máscara de uso obrigatório, sem ela não se entrará na sessão, a carteira de identidade e o título de eleitor. E que vocês levem isso tudo de maneira a mostrar ao mesário, ele não vai pegar nada, e vocês devem levar também, se prevenindo o álcool gel, que lá deve ter, mas devem levar por previdência. E o uso da máscara, evidentemente, não tirar em momento nenhum. Boa eleição, bom resultado, e que vocês se sintam representados pelo voto que vocês escolheram, aquele que vocês deram, se o seu candidato for aquele que foi eleito. O Brasil vai mudar depois das eleições? O Brasil vai mudar quando o brasileiro mudar. Vai mudar quando você devolver o troco errado para o caixa. Vai mudar quando você marcar consulta no SUS ou particular e for. Vai mudar quando você respeitar as pessoas. Vai mudar quando você respeitar as opiniões das pessoas. Vai mudar quando você respeitar as diferenças entre as pessoas. Vai mudar quando você desligar a TV e ler um livro. Vai mudar quando você for na reunião da escola do seu filho. Vai mudar quando você parar de comprar um celular com um valor muito maior que o seu próprio salário. Vai mudar quando você valorizar o trabalho de professores e professoras do seu filho. O Brasil vai mudar quando você parar de fazer gato na energia, na internet, na TV a cabo.
Vai mudar quando você parar de furar filas. Vai mudar quando você parar de discriminar negros. Vai mudar quando você parar de chamar o filho do vizinho de viado. O Brasil vai mudar quando você, casado, parar de usar o aplicativo de transação. O Brasil vai mudar quando você parar de reclamar que no mês não tem feriado. O Brasil vai mudar quando você ensinar para o seu filho que o porteiro merece o mesmo respeito que um juiz. O Brasil vai mudar quando você sentar no chão para brincar com seu filho e largar as redes sociais. O Brasil vai mudar quando você parar de chamar mulher de cachorra. O Brasil vai mudar. O Brasil vai mudar quando você der valor por trabalho que a sua esposa, que a sua mãe fazem em casa. O Brasil vai mudar quando você deixar de achar caro o serviço prestado pelos outros. O Brasil vai mudar quando você parar de compartilhar desgraça, pornografia, babaquices no Face e sair para fazer um trabalho voluntário. O Brasil vai mudar. O Brasil vai mudar quando você souber a diferença entre notícia com fundamento e fake news. O Brasil vai mudar quando você votar em candidato sem pensar no que você vai ganhar com isso. Vai mudar quando você parar de compartilhar onde tem blitz e entender definitivamente que não deve dirigir quando bebe. O Brasil vai mudar quando você não usar a vaga da pessoa com deficiência no estacionamento. O Brasil vai mudar quando você recolher o cocô do seu cachorro. Vai mudar quando você separar seu lixo para reciclagem. Vai mudar quando você entender de uma vez por todas que política não é só de 4 em 4 anos, e sim que a política está até no pãozinho com ovo que você come. Quando você paga o carro do ano, política está em tudo, 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 tudo. Nenhum político é capaz de mudar um país se as pessoas deste país não mudarem suas atitudes. O Brasil só vai mudar se você mudar.